temos a palavra de Deus. Jesus ele fala tão claro: ei, você quer vir após mim? Negue a si mesmo, carregue a sua cruz dia a dia e venha após mim. Não tenta salvar a sua vida, porque aquele que tentar salvar a sua própria vida, esse a perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, este será salvo. O que adianta a gente ganhar tantas coisas nesse lugar? Às vezes nós desperdiçamos tanto tempo aqui, a gente fala: Deus, eu tenho pouco tempo para poder te adorar, para poder cumprir o meu chamado. Sexta-feira na célula a gente falou sobre a grande vocação, que é ir a todo mundo e pregar o evangelho, e impor a mão sobre os enfermos, expulsar os demônios, impor as mãos sobre aqueles que estão doentes e eles serão curados. E isso vai acontecer quando nós começar a viver essa canção de verdade. Quem está me entendendo? Dê um glória a Deus bem forte. Quem está me entendendo? Vamos declarar mais uma vez que é Ele, é por Ele, e volta para Ele todas as coisas. Vamos lá? Dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor, com alegria, porque a minha alegria está em fazer a vontade do Senhor. E Ele virá soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Mesmo Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá soberano em poder, Ele virá, vou entrar consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus Jesus ele estava diante de uma multidão e ele disse assim: vocês veem uma nuvem subindo no oeste, e vocês dizem que logo vai chover, e assim acontece. Vocês reparam o som, o vento soprando para o sul, e vocês dizem logo vai fazer calor, e assim acontece. E Jesus ele fala para aquela multidão, ele está falando com aqueles fariseus, e ele diz assim: ó, vocês sabem reparar a aparência da terra e do céu, mas vocês não conseguem discernir essa época. É tempo da igreja se levantar com um louvor que vai tocar os céus e negar nós mesmos, Jesus, todos os dias. Senhor Jesus, eu quero entregar esse louvor em suas mãos agora, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de poder cantar para Ti, Senhor, de poder liderar, Pai, um povo, Pai, sedento. Amém, igreja? Um povo que tem fome. Diga amém se você tem fome. Um povo que quer mais. Vem apagar, Pai, todo o vestígio do pecado em nós. Vem apagar, Senhor, tudo aquilo que tem nos tirado do Teu caminho, Senhor. E venha, Pai, nos dar uma nova fome, uma nova sede, que possamos beber desse rio que flui diretamente do trono, em nome de Jesus.
E todos dizem amém. Aleluias. Vamos continuar nessa presença, porque a Bíblia diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Ele estaria ali. E essa manhã Deus está nesse lugar, se faz presente. E eu sei que ainda Deus tem grandes coisas preparadas para mim e para você. E eu quero ganhar tempo hoje, eu quero já liberar as crianças lá para o fundo. Elas vão estar lá atrás hoje, com a Jessie, e nós já vamos passar para a palavra hoje. Eu já quero convidar o pastor Gabriel para estar aqui com a gente. E nós vamos orar por ele agora e deixar que Deus venha usar esse homem para ministrar nas nossas vidas. Amém? Levante sua mão aqui para ele, na direção dele. Pai, nós colocamos o pastor Gabriel, Senhor, na tua presença. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha sobre a vida dele, que ele venha ser, Senhor, aqui uma tocha de fogo no nosso meio, Senhor. Que ele venha ministrar aquilo que está, Senhor, no seu coração e venha fazer a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Toca e usa esse homem agora, Senhor, que ele venha ser a tua boca, Senhor, nesse local. Eu te peço e eu te agradeço no santo nome de Jesus, e todos dizem amém. Aleluia. Pastorzão, está contigo. Bom dia, gente, tudo bem? Felizes? Graça e paz, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 28. Hoje de manhã eu quero lançar alguns fundamentos. E fundamentos são importantes porque, independente do movimento ou da direção que a gente vá, se nós temos fundamentos, eles são os mesmos. E essa mensagem de hoje de manhã, que tem como objetivo falar da igreja como família de Deus, é uma mensagem que eu prego constantemente. A gente já vai ler esse texto, mas lá em Efésios capítulo 2, vai dizer que a igreja é estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, esses fundamentos, eles são importantes para que nós nos tornemos a real igreja de Jesus. Porque lá em Mateus 16 Jesus vai dizer, né? Eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus, ele é aquele que constrói a igreja. Ele tem o desenho da igreja. Ele tem a arquitetura, a engenharia da igreja. E nós não podemos construir algo que não esteja de acordo com a planta que Jesus estabeleceu para a igreja. Será muito triste se a gente chegar naquele dia e a gente apresentar para Jesus uma arquitetura de uma igreja que não é a dele. Imagina, você compra um terreno e você quer construir uma casa. E aí você faz todo o plano e arquitetura dessa casa. E quando você vai receber essa casa, o quarto está na cozinha, a cozinha está na sala, a sala está no banheiro. Ou seja, vocês estão comigo, gente? Então você recebe algo que você não planejou. Ou seja, não é a sua casa, porque a sua casa é aquilo que você planejou. E eu tenho esse senso de temor de nós estarmos construindo algo como arquitetos, cooperadores de Deus, que não seja aquilo que Deus desenhou para a igreja. E o desenho da igreja está estabelecido claramente nas Escrituras, do qual nós precisamos debruçar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, para que a gente entregue a Jesus aquilo que Ele está esperando de nós. Em Mateus 7 mesmo, Jesus vai dizer: naquele dia muitos dirão que em meu nome expulsaram demônios, curaram enfermos, profetizaram, mas eu vou dizer: afasta de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticam a iniquidade. E para mim é um quê de mistério isso, né?
Porque são pessoas que não é no nome de Buda que curam, não é no nome de um Exu que estão profetizando, e não é o nome de Allan Kardec que estão expulsando demônios. Eles dizem: é em teu nome que nós curamos. E de fato as pessoas são curadas. É no nome de Jesus que expulsarão demônios, e de fato esses demônios serão expulsos. Ou seja, no nome de Jesus obtiveram resultados a partir daquilo que criam em Jesus. Mas Jesus diz: afasta de mim, porque eu não vos conheço. E sendo Jesus onipresente, onisciente, onipotente, como é que ele não conhece aqueles que praticaram obras em nome dele? Isso é muito claro, porque Jesus conhecia Pedro, Tiago e João, mas Jesus não conhecia no coração Judas. Ou seja, onisciência não é conhecer todo mundo. Onisciência é saber quem é todo mundo. Ou seja, obter informações sobre alguém não quer dizer que eu conheço essa pessoa. Eu conheço a minha esposa, da qual eu durmo com ela, e sei quem ela é. Mas eu não conheço vocês. Eu estou aqui, estou tendo informações sobre quem vocês são. Entende isso? Ou seja, Jesus sabia quem é aquelas pessoas, mas ele não as conhecia. E um dos piores riscos que nós podemos passar é de fazer a obra de Deus sem Deus. Fazer a obra de Deus sem Deus é uma das piores riscos que nós corremos. E até Paulo fazia isso quando ele não era convertido. Ele matava os cristãos achando que estava fazendo uma obra para Deus. E muitos ainda podem se enganar, curando, expulsando e profetizando, achando que estão fazendo a obra de Deus quando não estão, porque estão fazendo sem Deus. Ou seja, precisamos de fato ter muito temor disso, porque queremos fazer a obra de Deus com Deus e do jeito de Deus, amém? É por isso que em Gênesis 28, lá no versículo 3, a gente vai falar aqui sobre a pessoa de Jacó. Jacó está sendo abençoado com a mesma bênção que Isaac foi abençoado, e com a mesma bênção que Abraão foi abençoado por Deus. E vai dizer: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que seja uma multidão de povos. Parece que não está dizendo nada, mas a verdade é que está dizendo muita coisa, porque o versículo 4 nos diz: e te dê a bênção de Abraão. E essa bênção de Abraão, como nós falamos ontem, é Gálatas 3, versículo 14, que vai dizer: a bênção de Abraão é o Espírito de Deus. Ou seja, não está falando de bênçãos materiais ou grandeza pessoal, mas carregar a maior bênção, a maior dádiva que existe, que é o próprio Espírito de Deus dentro de nós. Agora, quando fala aqui que vocês sejam uma multidão de povos, fala comigo a palavra carral. Essa palavra significa família. Fala comigo, família. Ou seja, Deus, ele não escolhe, ele escolhe exclusivamente Israel, mas para que Israel forme outras nações que sejam parte da família de Deus. Ou seja, essa família aqui da qual Deus está dizendo que essa carral de muitos povos, não está dizendo uma família consanguínea, ou seja, do mesmo sangue, mas está falando diretamente de família espiritual, onde nós temos laços espirituais tão fortes e tão bem estabelecidos, que eles representam e são tão fortes quanto os nossos laços de sangue. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou estabelecer no meio de vocês, por meio do meu Espírito, relacionamentos de aliança,
que sejam tão fortes como de pai e mãe com filho e filha. Ou seja, esse aqui é o plano de Deus para conectar todas as nações. Como é que Deus ele conecta os Estados Unidos, o Brasil com a Europa com a Ásia, com a Oceania, transformando todas essas nações numa única família. E essa palavra aqui ela vai aparecer diversas vezes nas Escrituras, onde Carral é um ajuntamento de muitas famílias com uma única família de Deus. Quando Deus fala a palavra assembleia, não está falando da Assembleia de Deus, é uma igreja que nós amamos, obviamente, mas não está falando da Assembleia de Deus, mas está falando de uma reunião de muitas carraus, muitas famílias, que quando se reúnem, não se sabe mais quem é quem, porque é um povo só, como um só homem. Então Deus diz: santificai-vos, porque amanhã eu vou aparecer no meio de vós. Eu imagino que vocês saibam disso, mas é importante a gente dar esse contexto para dar essa conexão. Que quando Jesus, lá em Mateus 16, ele estava conversando, na verdade Jesus ele não falava grego, certo? Jesus falava hebraico. Ou seja, quando Jesus está lá em Mateus 16, ele está dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está dizendo eclésia originalmente, porque eclésia é a palavra grega para aquilo que Jesus estava dizendo em hebraico, certo? Faz sentido isso? Ou seja, é a mesma coisa. Jesus era brasileiro e ele fala igreja, mas obviamente a gente traduz como church, certo? Mas Jesus estava dizendo hebraico, então, mas Jesus ele não disse eclésia, Jesus disse carral. Sobre esta pedra, sobre esse fundamento, edificarei a minha família. Ou seja, igreja não é um prédio, igreja não é um culto, não é uma conferência, não é um evento, também não é uma célula. E eu não estou falando mal dessas coisas, porque nós estamos num templo, nós precisamos dessa liturgia, precisamos nos reunir em igrejas caseiras. Mas fato é que igreja não é uma estrutura. Igreja são relacionamentos de aliança, onde nos comportamos como família. Isso é tão claro para Jesus, porque um dia Jesus estava pregando o evangelho, curando enfermos, e a mãe de Jesus, os seus irmãos e as suas irmãs, porque Jesus tinha uma grande família. E aí alguém manda avisar: olha, sua mãe está te chamando. E ele fala assim: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Porque a minha família é aquela que faz a vontade do meu pai. Ou seja, Jesus está estabelecendo um outro padrão de família para ele mesmo, que para Jesus é superior à mãe dele, que é superior aos irmãos dele. Esse é o tipo de família espiritual que Deus quer erguer no nosso meio. É o que vai dizer, abra comigo lá em Efésios capítulo 2. Meus amigos, essa palavra dessa manhã ela é muito importante. Efésios capítulo 2, versículo 19 vai dizer: assim, já não sois mais estrangeiros, nem peregrinos ou forasteiros. Olha que importante isso aqui para nós, nesse momento, principalmente numa igreja onde majoritariamente somos imigrantes. Assim, já não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadão dos santos e família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para habitação e não visitação, mas a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, nós não somos mais, gente, quando nós, olha o que Paulo está dizendo aqui, quando nós nos encontramos no ambiente de família espiritual, não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, mas somos família de Deus. Ou seja, não interessa se você veio da Europa, se você veio do Brasil, da Ásia, da África. O que nos estabelece e o que nos distingue na nação da América do Norte, dos Estados Unidos, é o fato de nós sermos família de Deus. E esse lugar de família de Deus, presta atenção, ele paralisa um movimento. Presta atenção nisso aqui. Esse lugar onde nós encontramos uma família de Deus paralisa esse movimento de ficar pulando de lugar em lugar. Paralisa essa mentalidade infantil de ficar pulando de igreja em igreja. Por quê? Eu estou aqui do lado de fora, e aqui do lado de fora eu sou um imigrante, eu sou um forasteiro, eu sou um peregrino, eu estou nos Estados Unidos, mas eu também não faço parte dos Estados Unidos, mas eu também não sou, apesar de ser brasileiro, eu não estou no Brasil. Não é esse o nosso sentimento, que a gente não pertence a lugar nenhum. Mas quando nós estamos aqui nesse lugar de fora, nós somos estrangeiros e peregrinos. Mas ao pisar para dentro do lugar da família de Deus, esse sentimento de não estar em lugar nenhum e não pertencer a lugar nenhum, ele é sucumbido, ele é desfeito, porque eu entro no lugar de família de Deus e eu, uau, achei um lugar de pertencimento. Ou seja, igreja não é um lugar do qual eu frequento, é um lugar do qual eu pertenço. Então eu não estou procurando uma igreja para frequentar, para ter o meu nome ali no hall de membros. Isso é bobeira. Igreja não é um CNPJ. Igreja não é uma instituição. Ainda que para a sociedade pareça isso, e tenha que parecer isso, porque nós pagamos impostos e tudo mais, mas é uma família. E se não for uma família, nós só somos um CNPJ. Então a pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã é: a maneira pela qual nós nos relacionamos se parece com uma família ou se parece com uma instituição? A maneira pela qual nós nos relacionamos se parece com um culto? Se parece com um ministério apenas? E obviamente nada contra o nome ministério, mas essa não é a maneira pela qual nós nos relacionamos. Essa pode ser a maneira pela qual nós nos manifestamos, mas relacionamento é relacionamento de família, onde nesse espaço chamado família de Deus não existe orfandade, não existe exclusão, existe pertencimento, conexão profunda e eterna, relacionamento de aliança com alguém. Parecemos com a família ou com a charity, um CNPJ? Precisamos fazer várias perguntas em cima disso, que a gente já vai aprofundar, mas obrigado pela sua presença. Estamos vivendo os relacionamentos profundos, e esses relacionamentos profundos são marcados pela presença de Deus? Ou estamos vivendo relacionamentos rasos e estamos satisfeitos com isso?
eu estou bem satisfeito em te ver apenas uma vez na semana. Sério? Isso não é igreja. Não, meu negócio é ir lá e cultuar a Deus, voltar para minha casa e minha vida continua assim, ninguém se mete comigo. Mas já que eu já estou entrando nesse ponto, abra comigo lá em Salmo 68. Oh Deus, Deus maravilhoso, Jesus. Salmo 68, versículo 5 vai dizer: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário viva em família ou ande em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Só os rebeldes vivem em terra seca. Ou seja, a revelação primordial de uma família é um pai. É o encontro de filhos que se sentem órfãos, ou de viúvas que se sentem abandonadas ou sozinhas, mulheres que se sentem sozinhas, com um lugar onde Deus é pai e Ele é marido. Para mim é absolutamente interessante que Jesus nunca chamou Deus de Deus, sempre chamou Deus de Pai. Então o nome de Deus é Pai. Ele é o que Ele é. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus em sua santa morada. Não, paternidade não é o lugar onde Deus visita. Aqui eu sou uma visita e eu não sou pai. Mas lá na minha casa eu não sou visita, lá eu sou pai e marido. Porque eu moro lá. Ou seja, o lugar de habitação é o lugar de paternidade de Deus e relacionamentos que são supridos pelo lugar onde Deus habita. Então, com o que se parece o lugar onde Deus habita? Com uma família. Que por mais que tenhamos pessoas quebradas em relacionamentos, na alma, financeiramente, no lugar onde nós habitamos com Deus, Deus é aquele que supre as nossas áreas, as nossas almas quebradas. E aí o versículo 6 vai dizer: Deus faz o solitário viver em família. Eu amo esse texto aqui, porque eu que vim de São Paulo, esse negócio aqui é um absurdo para mim. Porque solidão não se vence com ajuntamento e nem multidão. Porque se solidão se vencesse com multidão, era bem fácil vencer a sua solidão. Eu destacava na Sé às 6 horas da tarde, cercado de 1 milhão de pessoas, e você, estou muito feliz. Não tem pessoa feliz 6 horas da tarde na Sé, porque não resolve. E ajuntamento também não resolve solidão. Seja um ajuntamento pequeno, seja um ajuntamento grande. Você não precisa erguer sua mão, mas quem se sente sozinho aqui? É muito fácil uma mulher, presta atenção, se sentir sozinha dentro de casa, dormindo todo dia com o mesmo marido, tendo relação sexual com o mesmo marido, se sentindo abandonada, absolutamente abandonada, pelo marido que ela dorme, que ela tem relações sexuais, que ela é satisfeita fisicamente, ela está numa casa, mas abandonada emocionalmente. Porque solidão não se resolve apenas com presença. Casamento, gente, não são duas pessoas que você se ajuntou, pô. Não é casamento. Não, mas eu casei no civil, eu casei na igreja, mas continua juntado. Vocês só moram debaixo do mesmo teto. Por quê? Não existe
convergência de coração, e onde não há convergência de coração, é um lugar frutífero para a solidão. É por isso que pessoas se matam dentro de casa, cercado de filhos, cercado de dinheiro, cercado de tudo que é possível, e a pessoa se enforca dentro de casa, ou a pessoa enche a cara dentro de casa, ou a pessoa se arrebenta. Ela não vai para o bar, ela não vai pular da ponte, ela não vai se jogar na frente do carro, ela se mata dentro de casa. Por quê? Solidão. Uau. Que terrível coisa é se sentir sozinho dentro de casa. Eu sinto muito por você, se é assim que você se sente. Mas a boa notícia é: pai de órfãos, juiz de viúvas. É Deus em sua santa morada. Ou seja, desejar a habitação de Deus é mais do que desejar um mover. É mais que desejar uma cura, sinais e maravilhas, ou qualquer uma dessas coisas extraordinárias que eu sou completamente apaixonado. Mas desejar profundamente o lugar da habitação de Deus é onde esses buracos da nossa alma são absurdamente, completamente, intrinsecamente preenchidos e satisfeitos, porque ainda que aqui externamente esteja quebrado, internamente eu vivo no lugar da habitação de Deus, onde eu sou satisfeito numa família espiritual. E meus amigos, se nós somos incapazes de prover família para os outros, quão infelizes nós somos. Então a igreja é esse santo lugar. Deus faz com que o solitário viva em família. Não é estar no meio de uma família, é viver família. São laços estabelecidos por coração falando com coração. É aquela coisa velha de São Paulo que: e aí, mano, tá suave? Tô suave. O cara tá arrebentado, caramba. Eu odeio quando eu pergunto: e aí, mano, você tá bem? Não, tô na correria. Dane-se a sua correria, velho. Eu quero saber da sua correria. Porque o cara, ele, como é que fala? Ele se aprova, porque a vida dele é agitada demais, ele não para. Saco, cara, para. Olha no olho, fala de verdade. Você tá bem mesmo, mano? Encarnei o maloqueiro agora, foi mal. Você tá bem mesmo? Para de responder no automático. E aí, irmão, você tá bem? Tô bem, tô na correria. Por isso você tá mal, caramba. Você não para, você não se cuida. Você não tem tempo com seus filhos, você não tem tempo com sua mulher. Você não olha no olho, você não abre o coração. Sinceramente, desconfie muito de um homem que não chora. Ele paga de macho, mas ele está destruído. Ele é uma criança por dentro. Porque ele grita que força é o contrário de vulnerabilidade. É um menino, pô. É um menino. Está pagando de macho por aí. Eu estou feliz, tá bom? Mas essa mensagem, ela queima dentro de mim, porque a igreja precisa ser esse lugar de encontro. O que é a igreja? A igreja é aquilo que acontece entre os domingos. Não é no domingo, é entre os domingos. Então vamos entrar nisso aqui. E a gente vai medir o tamanho da nossa solidão. Se não tem culto, quantas pessoas você vê na semana? Se não tem reunião de liderança, quantas pessoas você vê na semana? Se a gente desmarca a célula, desmarca o culto, quantas pessoas você vê na semana? Se eu te tiro de cantar, de tocar, de dançar,
de recepcionar, você ainda vem na igreja? Você só... Sabe aquele tipo de gente que... Ei, pastor, acabei de chegar na igreja, como é que eu posso servir? Eu não preciso do seu serviço. Ainda que eu precise, eu não quero te recepcionar por meio da tua mão de obra. Ou seja, se a gente tira o microfone, se tira as posições de liderança, sobra relacionamento. Se a gente tira culto de domingo, tira a igreja na célula, tira as reuniões, os ensaios, sobra relacionamento? Se não sobra relacionamento, a gente realmente está perdido. E de novo, essas coisas são maravilhosas, mas igreja não é aquilo que nós fazemos. Igreja é a maneira pela qual nós nos relacionamos. E Deus quer quebrar o grilhão de solidão. Porque sabe de uma coisa? Só o rebelde habita em terra infrutífera. Só o rebelde é infértil. Sabe por quê? O rebelde é assim: eu estou aqui, mas não tem nada a ver com a minha vida. Você está aqui, mas o rebelde, ele diz: olha, pastor, isso aqui cuido eu da minha vida aqui. Eu trato minha mulher do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Eu estou no sonho americano, liberdade até o talo, não tem nada a ver com a minha vida. Mas a gente é crente, a gente acredita na mesma coisa, já está tudo bem. Infeliz, infrutífero. É igual as pessoas, elas acabam de chegar na igreja lá no Brasil, elas falam assim: oh, Cantarino, você é o meu pastor. Eu falo: não sou. Porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aí eu falo assim: eu vou descobrir se eu sou pastor no dia que eu falar uma coisa que você não gosta. Aí eu vou descobrir se você é ovelha ou se você é bode. Porque o pastor, quando fala, ele descobre o que é ovelha e o que é bode. Porque a ovelha, ela se submete e permite ser cuidada. O bode dá cabeçada de volta. Infeliz, rebelde, continua infrutífero. A minha vida está frutificando, só a sua que não, está tudo bem. Você continua infrutífero, a vida da igreja continua indo bem, está tudo certo. É só você que perde. Vamos lá, gente. A gente quer um pastor só para dizer que a gente tem alguém que tem um título. Pastoreio se prova quando a voz entra e a gente permite com que essa voz, ela apacente, ela se assente, ela entre em nós e ela provoque transformação. As pessoas cheias de si, elas não querem isso. Elas preferem, presta atenção, elas preferem habitar em terra seca do que viver em família. Ela prefere continuar nos Estados Unidos com a vida desgraçada do que viver em família. Vamos lá, alguém. Igreja não é uma instituição, não é um lugar que você frequenta. Igrejas são relacionamentos de aliança. E você pode até discordar do pastor, porque isso não é de rebeldia. Discordar do pastor não é rebeldia. Rebeldia é discordar e dar um passo atrás. Não quero mais saber de você. Isso é rebeldia. Porque em outras igrejas, rebeldia é: pastor, olha, eu discordo. Pastor, eu tenho uma outra opinião. Olha, pastor, eu vejo de outro jeito. Olha, eu penso que talvez seria melhor ser feito assim. Isso não é rebeldia. Isso é normal. Isso é normal. Agora,
Rebeldia é o quê? Pastor, eu não concordo. Você fica para lá e eu para cá. Esse é o sentimento de quê? De Ló e Abraão, de Esaú e Jacó, de Abael e Caim, dos filhos de Davi com o próprio Davi. Isso não é igreja. Como é que a igreja One nasceu? Com um cara calvinista chamado Gabriel Cantarino, com outro cara que na época chamado Alessandro Vilas Boas era ruim de Bíblia, e aí tentando me convencer de coisas que ele não ia conseguir convencer pela Bíblia, porque eu não estou falando de maneira orgulhosa, ok? Entendam isso. Mas ele não ia me convencer pela Bíblia porque eu tinha mais Bíblia do que ele, mas eu não ia convencer o espírito dele porque ele tinha mais espírito do que eu. Mas como que igreja One nasce? De unidade entre dois caras que se discordam, mas reconhece no outro o valor de estar junto. E depois de 15 anos juntos, continuamos discordando, juntos, felizes, se amando. Isso é família, cara. E olha que eu vivo família com um cara que está a 8.000 quilômetros de mim. A gente não vive na mesma cidade desde 2017. Mas a nossa ligação não é ministerial. Não é ministerial. Não é financeira, que a gente continua quebrado até hoje. A gente viaja o mundo só pela graça de Deus, porque pelo amor de Jesus. Não é nada disso. É quando Deus conecta Davi, Jonatas, Pedro e João. Relacionamentos de aliança, meus amigos, quebra solidão. E Deus está dizendo isso aqui nessa manhã: liberta aqueles que estão presos em grilhões de solidão, de falta de pertencimento, de insubmissão, de rebeldia, de qualquer sentimento que seja contrário à família. Pastores e líderes, nós não vamos restaurar famílias antes que nós tenhamos o sentimento de família dentro da igreja. A unção que quebra todo jugo se chama comunhão familiar. Ó, quão bom e quão suave é viver entre os irmãos. É como um óleo que desce, ó. E ontem começou a descer um óleo nesse lugar aqui, que vai dar liga, sabe? Liga, sentimento de pertencimento. O último texto, Hebreus capítulo 2. Vem comigo aí, Hebreus capítulo 2. Pai, nós oramos nessa manhã para que o Senhor quebre o jugo da solidão, quebre o jugo, Deus, da orfandade, da viuvez ou do sentimento de abandono familiar. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor quebre o jugo, a unção que quebra todo jugo se manifeste nessa manhã, para nos fazer filhos, para nos fazer uma casa, para nos fazer, Deus, uma família espiritual. Nós oramos, Deus, para que o espírito de adoção caia sobre esse lugar. Aqueles que receberam o espírito de adoção, Deus, nós pela fé agora recebemos esse espírito de adoção que media os nossos relacionamentos. Deixa eu falar um pouco sobre isso antes de entrar nesse texto aqui, é bem rápido. Fique aí com Hebreus 8, Hebreus 2. Tá bom, vamos rapidamente, fica tranquilo.
Romanos capítulo 8 vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarem com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, do qual clamamos: Abba, Pai. Eu tive um sonho esses dias, enquanto eu estava no Brasil. E aí nesse sonho eu estava pegando um menino no ar, assim, jogando pro alto, como se fosse, e aquele menino tinha a fisionomia do meu filho, tinha o tamanho do meu filho, a idade do meu filho, tinha o nome do meu filho, mas ele não era o meu filho. E eu olhando para ele, sabendo que ele não era meu filho, eu estava tratando ele como se fosse meu filho, brincando com ele, brincadeiras que pai e filho faz um com o outro. E aí eu acordei de supetão a presença de Deus no meu quarto. Eu falei assim: será que Jesus está dizendo para eu adotar uma criança? Será que Jesus está dizendo para eu ter outro filho? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o espírito de adoção. Porque presta atenção, obviamente eu sou um homem e eu não tenho a capacidade de engravidar. E por isso, vocês sabem disso, vocês que são pais, a mãe, ela é mãe desde o primeiro segundo que ela é mãe, que o neném está lá dentro dela sendo formado. O pai só vai se tornar pai quando o moleque nasce. É ou não é verdade? Certo? Isso é meio óbvio. Agora, eu confio absolutamente na minha esposa e eu sei absolutamente que o meu filho é meu filho. Mas eu nunca fiz um teste de DNA, e nem preciso disso, mas entende o que eu estou querendo? Eu nunca fiz um teste de DNA. A mãe, ela tem a garantia que aquele menino é dela, porque saiu de dentro dela, seja por cesárea ou por parto normal. Nós que somos pais, nós não temos a garantia. Ou seja, ainda que o João, ele seja meu filho biológico, eu preciso recebê-lo e adotá-lo no meu coração. Right? Porque eu não o gerei dentro de mim. Eu preciso recebê-lo no meu coração como meu filho, porque senão eu sou um genitor. Eu não sou pai. Pai é diferente de fazer filho, sexualmente falando. Pai é relação de afeto, de cumplicidade, de forja, de uma série de coisas. Mas eu preciso receber o meu filho no meu coração. Agora, o espírito de adoção não é só para o João que é meu filho. O espírito de adoção me faz o melhor pai. Eu me torno o melhor pai quando eu recebo o espírito de adoção de Deus. Vocês estão comigo? O João se torna o melhor filho quando ele recebe o espírito de adoção. É o que eu estava falando ontem. A melhor versão de pai e marido que eu sou é de alguém cheio do espírito. A Priscila, ela se torna uma melhor esposa, uma melhor mãe e uma melhor filha de Deus quando ela recebe o espírito de adoção. Estão aí? Ou seja, nós precisamos do espírito. Eu estava orando isso e senti de falar isso. Nós precisamos do espírito de adoção para receber o outro como família, ainda que ele não seja minha família, biologicamente falando. Esse espírito de adoção nos faz adotar não só o outro como filho espiritual, porque a gente não está vivendo na casa da Barbie para ficar chamando o outro de papai e mamãe. Não precisa disso. Isso já deu muito ruim nas igrejas. Apesar de eu acreditar no sentimento de paternidade espiritual e filiação espiritual também, amém? Resolvidos nisso, ok? Eu só não preciso chamar, mas eu posso me sentir filho, me sentir pai de alguém. Mas não é só entre pais e filhos, mas eu te adoto como meu irmão. Eu estava ontem rolando o Reels do Instagram, e aí apareceu um cara com um menino, explicando a história dele com o menino. E o menino é filho da empregada, mas aquela família que tinha aquela empregada e diarista dentro de casa adotou aquele menino sem adotar. E
todo mundo, aonde aquele cara vai, pergunta: é seu filho, é seu filho, é seu filho? Vocês são filhos? É uma relação de pai e filho? Não. Ele só é um menino da diarista lá de casa. Mas a adoção que rolou no coração um do outro, de receber o menino como filho e o menino receber ele como pai, porque é isso que o menino escreve nas cartinhas de amor. E eles têm o dia de paz deles, mas não rolou a adoção no papel, rolou aonde? Coração. E sabe que última coisa, o cara não é crente, ele é homossexual, acredita? Meu Deus, gente. Eu falei assim: caraca, velho, eu vou chamar esse cara para ir lá na minha igreja, viado desse jeito, para dar uma aula de paternidade espiritual. Porque um cara com uma vida, e eu falei assim: não é possível, velho, que esse cara desse jeito é pai desse jeito. Ele nem é casado, ele nem quer ter filho, mas ele adotou esse menino no coração. Eu fui olhar o cara indo pro carnaval, se arrebentando no carnaval. Mas meu Deus, ele fez algo muito simples. Ele recebeu alguém que não era dele como parte dele, e eles se tornaram uma família. Gente, é um milagre, caramba. Meu Deus, precisamos desse milagre, que é o que nos faz igreja, onde, mano, eu não tenho nada a ver com você, eu não gosto nem de você. Se não fosse negócio de igreja, a gente nunca seria amigo. Mas sabe de uma coisa? Eu te recebo como parte de mim, como parte da minha vida. Não interessa se você canta, se não canta, se você prega, se não prega, se você lidera ou não lidera, se você serve ou não serve. E a gente consegue agora voltar em Hebreus capítulo 2. Obrigado, Jesus, pela sua santa palavra. Viva a tua palavra no nosso meio, Deus. Vocês estão aí? Versículo 11, Hebreus capítulo 2, versículo 11. Porque assim como o que santifica, como os que são santificados, todos são de um só, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Caraca, isso aqui é muito forte. Porque quem está dizendo isso aqui é a pessoa de Jesus. Porque aquele que santifica, quem é que nos santifica? Deus. E os que são santificados, quem é? Nós. Eles são um. E na verdade aqui a pessoa não é Deus em si, obviamente que é Deus, mas é a pessoa específica de Jesus. Porque Deus Pai não é meu irmão, mas Jesus é o primogênito de muitos irmãos, amém? E Ele não se envergonha de me chamar de irmão, ainda que o envergonhe muito. Alguém aí já envergonhou Jesus? Ou é só eu que sou um desgraçado? Tem algum fela da égua aí junto comigo? Só Alex. Mas é o que tem cara mesmo, né? Tô brincando. Vocês estão aí? Jesus não nos envergonha de chamar de irmãos. E ó que a gente é ferrado da vida, machucado de cabeça, como a gente diz lá no Brasil. O versículo continua: e outra vez, porém nele, em Deus Pai, a minha confiança. E outra vez, olha isso aqui, como é que muda. Desculpa, versículo 12: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha só, Jesus no meio da igreja, congregação aqui do hebraico que também é carral, apesar de estar escrito em grego, mas é carral. Estou no meio da carral, cantando louvores a Deus Pai. Jesus está dizendo isso no meio dos meus irmãos. Versículo 13: porei nele a minha confiança. E outra vez diz: eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Nossa, cara, que forte isso aqui. Porque no versículo anterior Jesus me chama de irmão. No próximo versículo ele se coloca como pai. Isso é espírito de adoção. Jesus, um pai de família, é adoção. Jesus não se envergonha de me chamar de irmão, não se envergonha de me chamar de filho.
E olha que Jesus não é Deus Pai, Ele é Deus Filho. Ou seja, o espírito de adoção nos conecta como uma família. Agora olha isso aqui, versículo 14, que é onde eu quero chegar. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha poder sobre a morte, isto é, o capeta, e livrasse todos os que têm medo da morte, aqueles que estavam sujeitos à escravidão. E nós não recebemos, obviamente, o espírito de escravidão, mas de adoção. Mas o que o autor da carta dos Hebreus está dizendo aqui? Que os filhos participam de carne e sangue. Isso aqui é um grito de uma família espiritual. Porque ao passo que eu sou filho de Deus, eu também sou irmão de Jesus. E como filho de Deus e irmão de Jesus, está dizendo que eu participo da carne e do sangue, ou seja, eu sou do sangue da família de Jesus. Eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de Jesus. É isso que o sangue de Jesus tem poder para fazer, me botar na genealogia de Jesus, na família de Jesus. Agora isso não tem só a ver com eu e Jesus, tem a ver conosco, é um chamado coletivo. Então, lá na minha igreja, a gente vive dizendo isso: você é carne da minha carne, sangue do meu sangue. E a gente diz isso entre a gente, maridos com maridos, esposas com esposas, maridos, eu como marido digo isso para outra esposa, que diz para uma mulher solteira, que diz isso para uma criança, que diz isso para um velho, que diz isso para um jovem. A gente pega o pão e o vinho, e na ceia a gente troca dizendo: você é carne da minha carne e sangue do meu sangue, e eu renovo a minha aliança com você. Nós somos família espiritual. Porque, meus amigos, é isso que é a nova aliança. Lá em 1 Coríntios 11 a gente aprende o quê? Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que me reunirdes. E Jesus pega o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, que é o meu sangue derramado em favor de muitos. Vocês estão comigo, gente? Não distrai não, que quem tem TDAH sou eu. E olha que eu estou medicado. Porque pastor também cuida da sua saúde emocional, ok? Então, terapia não é coisa de quem é fraco, é coisa de quem quer chegar no fim bem. E eu que já tenho uma tendência a ser machucado de cabeça, eu me cuido muito bem, obrigado. Mas voltando ao ponto vocês estão aí? Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Essa é a nova aliança, essa é a aliança que nós não temos apenas com Jesus, nós temos uns com os outros. Essa é a maneira que o Ministério Vida precisa se definir na nação americana, norte-americana. Somos uma família de Deus, trazendo órfãos e viúvas para a mesa do Pai, que é estabelecida em outras nações por meio do Espírito. Eu acabei de inventar isso aqui, mas eu posso repetir de novo, porque eu acho que Deus está falando isso aqui. O Ministério Vida precisa ser uma família espiritual que atrai para si órfãos e viúvas, para uma mesa onde Deus é Pai, por meio do seu Espírito, para que nós sejamos uma bênção para essa nação. Os Estados Unidos é uma nação quebrada em relacionamentos, satisfeita no ter. E nós não vamos entrar nesse ponto cego.
Nós podemos ter sem que isso nos defina. Ter não é o que nos define. Nós somos definidos pela paternidade de Deus, pela família espiritual que nós participamos. Eu amo isso aqui porque isso aqui tem o poder para nos livrar do medo da morte, de pensamentos suicidas, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Porque eu pertenço a pessoas, eu pertenço a um lugar, eu pertenço. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós não somos estrangeiros nem peregrinos, nós somos concidadãos dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo é a pedra angular, do qual todo edifício cresce como templo dedicado ao Senhor. E esse edifício bem ajustado cresce para a morada de Deus no Espírito. Pai, nós oramos nessa manhã para que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre essa amada igreja que tem se dedicado em fazer a sua obra nessa nação, Jesus. Nós oramos, Deus, para que o Senhor faça nascer uma família espiritual nesse lugar aqui, Deus, no meio dessas pessoas. Oramos, Deus, para que o Senhor brote como rio de águas vivas o senso de pertencimento. Pessoas cheias do Espírito, elas não são orgulhosas, elas não são rebeldes, elas se submetem, porque esse é o caminho de ser frutífero. Deus, nós te pedimos para que o seu Espírito agora caia como Espírito de adoção. Nós clamamos, Deus, para que nós, no nosso coração, adotemos pessoas aqui, Deus, não apenas como filhos, não apenas como pais, mas como irmãos um dos outros. Irmãos mais velhos cuidando de irmãos mais novos, irmãos mais novos impulsionando irmãos mais velhos, pais cuidando de filhos, filhos cuidando de irmãos, maridos alimentando, protegendo, provendo esposas. E eis que vos digo um mistério, como está escrito em Efésios capítulo 5. Não falo apenas de marido e mulher, de uma família natural, mas falo da família de Deus, do noivo e da noiva. Senhor Jesus, que nós, ao olharmos para o Senhor como noivo, Senhor, olhe de novo, volta para nós como uma família. Encontre em nós uma família bem ajustada. Ajusta-nos, ó Deus, em meio a dores, em meio a sofrimentos, em meio a frustrações, tribulações, perseguições. Deus, eu oro para que essa igreja seja um descanso para o Senhor, mas que irmãos e irmãs aqui também consigam descansar uns nos outros. Que nós possamos, Deus, prover descanso uns para os outros. Oramos, Deus, para que pais espirituais também sejam cuidados pelos seus filhos, abraçados e pastoreados por eles. Deus, nós oramos, Pai, pelo espírito de adoção que nos faz clamar: Abba, Pai. Quebra em nós, ó Deus, o medo de se entregar a relacionamentos profundos.
e que o espírito de adoção começa a orar no seu lugar com as suas próprias palavras, pedindo para que Deus ele exploda em nós o senso de família espiritual. Sim, Deus. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 santo. Deus poderoso, santo, santo, tu és santo, e Deus poderoso. Levante a tua voz e diga que Ele é santo. Santo, tu és Senhor, Deus poderoso. Diga mais uma vez, santo, santo Ele é santo. Levante a tua voz e diga a Ele, santo tu és Senhor, Deus poderoso. Aleluia, santo, santo, yeah. Santo Deus, e Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Tu és, não há, não há. Tu és santo, santo. Aleluia. Não pare, não. Celebre, celebre, celebre a presença daquele que está no nosso meio. Poderoso para salvar, poderoso para perdoar. Aleluia. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos pela oportunidade de poder nos prostrar diante do nosso Pai e pelo Espírito da adoção clamar, Abba Pai, clamar santo, santo. Obrigada, Senhor, porque nós não somos mais órfãos. Obrigada porque o Senhor nos adotou.
Tu és santo. Diga pra ele, não há santo. Diga que ele é santo, querido, santo, santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Senhor, Deus Glória a Deus. É neste momento, nesta adoração que o Senhor Ele se move ainda mais intimamente. É neste momento que o Senhor Ele toca os nossos corações. Quando nós liberamos a adoração, o Senhor Ele vem de uma forma especial. Amém? Vocês podem se assentar. Eu gostaria de ter aqui um momento de alegria de apresentar os nossos visitantes. Amém? Eu não vou pedir para se colocar de pé, mas está lá atrás, pode levantar a sua mão. O Gleison, amém? Seja bem-vindo no nome de Jesus. Vá lá, dê um abraço nele, dê um bem-vindo, bem caloroso, amém? Aí eu gostaria que se colocasse de pé o Gabriel, amém? Também pode só levantar a mão se quiser, pronto. E eu não consigo ver o seu nome. Júlia. E a Júlia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eles são lá da Igreja Catedral da Fé. Levante-se também, vai lá dar um abraço nele, um bem-vindo. Amém? Estamos muito felizes com a vossa presença, que o Senhor possa ter recompensado vocês, ter enchido a vossa vida. Amém? Amém? Vamos passar aqui muito rápido pelo momento da adoração, agora das ofertas. Amém? Não podemos alongar muito. A palavra foi uma bênção. Nós agradecemos ao Senhor por isso. E eu gostaria de vos perguntar, vocês lembram os 2 últimos louvores que nós cantamos? Alguém lembra? Quais foram? Você não vale. Para. Quais foram? É ele e o outro. Santo, santo, santo. Amém? É ele. Aí o penúltimo foi o ele virar. Pronto, agora sou eu que estou confusa. Eu gostaria de pegar nesses 2 louvores. Né? Aliás, eu já falei agora. Você já pensou eu queria encontrar a palavra, no privilégio que nós temos de poder cantar santo para o Senhor? Isso tem preço para você? Tem valor para você? Você já pensou nesse privilégio? E a última música, será que nós realmente, de verdade, aquilo reflete a nossa vida? E agora pegou, né? Estou largando tudo por amor do Senhor. Eu estou perdendo tudo, mas com alegria. Será que essa mordomia ela tem feito parte da nossa vida? Será que ela é só um clichê, uma música cantada? Ou de verdade ela é um reflexo da nossa vida? Eu queria trazer aqui aquela parábola não, o Senhor estava a comparar, né?
Como é que é o reino dos céus? O reino dos céus, ela é semelhante ao Alex, que ele encontrou um tesouro escondido num campo. Ele é igual ao pastor Sérgio, ele é igual ao pastor Glauber. Pronto, ele não ficar com ciúmes. Ele é igual a todo mundo que está aqui, que encontrou um tesouro. O que é que você faria se você encontrasse o tesouro mais valioso da sua vida? Você correria, juntaria tudo o que você tem e o que é que você dava? O que é que você fazia? Corria, comprava aquele campo para aquele tesouro nunca mais fugir de você. O reino dos céus é isso. É um tesouro que nós damos tudo para que nós nunca mais possamos viver a nossa vida sem ele. E eu queria chamar aqui a nossa atenção para a mordomia. O que é mordomia? É você servir o Senhor com toda a sua vida, inclusive aquilo que alguns tanto amam, outros não, ou então que você tanto precisa, que você tanto se esforça para conseguir, tanto se esforça para conquistar. E nós estamos a falar de quê? De uma oferta, mais do que uma oferta, de uma rendição ao Senhor, de uma mordomia para o Senhor, que são o que? As nossas finanças, né? Esse bendito desse dólar. Eu só queria ler aqui, está lá em Mateus 10 e diz assim: Jesus, quando chama os 12 e os envia, ele enviou-os. E o Senhor disse assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Isso é o quê? Faz parte de quê? Do reino dos céus. Vocês receberam de graça. O pastor Glauber recebeu de graça. Eu vou falar do pastor porque ele é o líder que dá a cara, né? Que abriu a obra, claro, com todas as outras pessoas. Mas eu vou falar do pastor Glauber. Recebeu de graça. E de graça ele está a quê? A dar. Ele está a dar de graça. Eu vou trazer agora para aqui para o nosso ministério local. De graça recebeste, de graça dá. Ele está a vender alguma coisa? Ele alguma vez vendeu para pregar? Ele alguma vez vendeu para ir à sua casa, orar por você? A mim não. Não levem... agora eu quero chamar a atenção mesmo, que aqui é o ponto. Não fugiu. Nem levem ouro, nem prata, nem cobre, para colocarem nos seus cintos. Isto é uma ordem do Senhor Jesus para a igreja. Agora eu vou falar para a igreja. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Você ama o reino? O reino é aquilo que você não quer perder na sua vida, que você quer amar, que você quer servir com a mordomia, servir ao Senhor, mas nós servimos ao Senhor através da nossa igreja. Amém? Através da nossa mordomia aqui com o nosso prédio. Então, eu clamo, né, a vocês, podem se colocar de pé. Quem for entregar o seu dízimo, entrega o seu dízimo. Quem for entregar a sua oferta, pode entregar a sua oferta, amém? Mas lembre-se, nós somos mordomos. E ele virá. E quem estiver preparado com ele vai subir. E só vai subir com ele quem tiver o quê? Seu mordomo fiel. E aí já ia passar para outro, que é o Senhor que fala, aquele que ele chegar e achar servindo, né? Servindo os conservos. Que ele vai subir. Aquele Senhor vai ter prazer nele. Amém? Então você tem a liberdade de trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Senhor, te agradecemos por fazermos parte desse reino perfeito, do reino que é um reino farto, que é um reino que vai durar para sempre, que dura para sempre, Senhor. E nós queremos com o nosso coração, Senhor, rendido ao Senhor, servir o Senhor agora. Trazer o nosso coração com mordomia aqui, Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas, que vão ser, Senhor, parte para abençoar
outros e que vão ser, Senhor, parte para manter, Senhor, a nossa obra aqui. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por todo aquele que tem o seu salário, todo aquele, Senhor, que está recebendo, Senhor, o seu sustento. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor diz que nunca vai faltar e que o Senhor está no controle. E te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela semana que vai vir, pois sabemos que o Senhor vai cuidar de nós. Em nome de Jesus. Você está com a oportunidade de vir aqui, ofertar, amém, com alegria. Castle tall, I built up every wall. This is my kingdom and it needs to fall. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez. Vamos encerrar? Foi bom, né? Começou sexta-feira, o negócio foi quente, mas não terminou ainda. O pastor Gabriel ele vai estar pregando hoje à noite na Zion Church, ali em Martins. Se você não tem nada para fazer e vocês quiserem ir, eu vou colocar o endereço no grupo. E vocês quiserem prestigiar ele lá hoje à noite também, como o culto lá começa às 6h30. Então eu quero contar com os irmãos lá, porque os pastores estiveram aqui conosco ontem, nos apoiando. Então vamos apoiar também a obra deles ali em Martins. E, irmã Sônia, se puder levar o João para lá, eu acho que ajudaria. E depois que a gente encerrar, se você tem alguma enfermidade, o pastor Gabriel vai estar orando por você. Eu ia falar infernidade, porque realmente é do inferno as enfermidades. Então, se você tem alguma enfermidade, o pastor Gabriel vai estar orando por você. Você vem aqui até ele e ele vai orar por você. E antes de ir embora, nós temos ali o que restou ontem da nossa cantina, que é para apoiar fugiu o nome. O projeto lá de Marajó, que o pastor Gabriel está na frente. Então, vá ali, compre. Você pode pagar em dinheiro, Zelle, Vemo. Então, não saia daqui enquanto a gente não terminar com aqueles doces ali. Amém? Então, coloque-se de pé para a gente orar, para a gente terminar e depois nós vamos almoçar. E se quiser pagar almoço para mim, pastor Gabriel, não tem problema não. A gente aceita, a gente não é orgulhoso não. Tá bom? A gente vai em qualquer lugar. Só não vai em restaurante indiano, né, pastor? O resto a gente vai em qualquer lugar. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse culto maravilhoso, Senhor Jesus, que Tu nos proporcionaste, a Tua presença, Senhor, nesse lugar. E realmente, Senhor, a partir de hoje, Senhor, que nós nos tornemos, Senhor, uma família de verdade, Senhor, que não só de domingo, Senhor, mas uma família que nós vivemos dia após dia, Senhor. Por isso eu peço e te agradeço, leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. Porém, Senhor, eu peço que essa semana venha a ser uma semana, Senhor, de poder, do sobrenatural, de testemunho, Senhor, e nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, mostrar, Senhor, que Tu é conosco, pois, Senhor, nós somos os Teus filhos. No nome de Jesus eu peço e no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém e amém. Irmãos, lembrando que semana que vem nós temos missões, não esqueça. Então, conto com os irmãos semana que vem, dia 31. Amém? Estamos encerrados. Dá um abraço aí, umas 10.000 pessoas antes de ir embora. E não esqueça de passar ali e comprar um doce em nome de Jesus. Amém.